A partir desse momento, então, essa sessão está sendo gravada e ela, posteriormente, poderá ser disponibilizada por outros formatos, inclusive no YouTube, para que seja utilizada também para outras ações educacionais dentro do programa Mais Médicos e em outras atividades também educacionais relacionadas à formação, em especial dos nossos profissionais da área de saúde. Nesta noite, nós temos a felicidade de receber aqui conosco a professora Natália Lax, que vai trabalhar com a gente, vai apresentar, vai discutir com a gente, vai apresentar um pouco acerca das potencialidades e desafios de trabalhar com pesquisa na atenção primária. Quer dizer, é possível fazer pesquisa na atenção primária? Como fazer essas pesquisas? De que maneira fazer isso? Essa é uma demanda que a gente tem recebido de alguns supervisores de diversas regiões aqui do Estado e que eu acho que poderá facilitar bastante as nossas ações. A professora Natália, ela é vice-diretora do Núcleo de Saúde da Universidade Federal, é do Departamento de Medicina da UNIR, depois de muita luta, né, Natália? É professora do Departamento de Medicina da UNIR e tem doutorado na área de saúde pública e tem grande experiência no trato dessas questões da epidemiologia. Então, eu, de antemão, já agradeço muito a colaboração da Natália, em especial porque a Natália foi puxada para cá, em cima do laço. Tipo assim, Natália, pelo amor de Deus, me ajuda. E a Natália, como sempre, muito gentil e muito agradável, concordou com a gente, está aqui conosco, vai discutir um pouquinho com a gente da sua experiência. Natália, eu vou tornar você a nossa apresentadora a partir de agora e fique à vontade. Muito obrigada já de antemão. Obrigada, professora. Boa noite a todos e a todas. Primeiro que é uma honra estar aqui com vocês, então não tinha nem como recusar o convite da professora Ana. E eu vejo aqui nos usuários muitas pessoas que eu conheço, então é um prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre a atenção primária, que é algo que eu tenho muita afinidade e trabalhei ao longo da minha formação. Eu vou projetar aqui, a gente teve que fazer uma readaptação em relação à apresentação. Professora, eu consigo compartilhar minha tela? Não está aparecendo. Pode ser que eu tenha botado tudo, que você está com 2 links abertos aqui. Tá? Não é o que eu estou com a câmera ligada, porque senão eu não consigo visualizar eles. Então, pronto. Então tá, então aqui agora. Agora deu? Agora deu. Beleza. Só projetar aqui para vocês. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim, está aparecendo sim. Que bonitinho. Então, perfeito. Eu queria, a professora Ana me incumbiu de falar um pouquinho sobre as potenciais pesquisas, né, que nós poderíamos trabalhar na atenção primária e tentando reconhecer esse cenário, antes de mais nada, por alguns dos conceitos que talvez eu seja repetitiva nesse início. Então, atenção primária como o primeiro nível de atenção do Sistema Único de Saúde, como responsável pela coordenação e organização desse cuidado, e é por meio da estratégia de saúde da família que a atenção primária se constitui e é efetivada na comunidade. Só que nem tudo isso que acontece nesse âmbito, ele é permeado apenas pelas questões mais práticas, pelas questões mais fáceis, porque os desafios, como a professora também me antecedeu, eles existem e acontecem todo momento. Então, os desafios eles vão abranger desde a questão do financiamento, da formação dos profissionais que nem sempre estão em harmonia com o modelo de atenção requerida nesse nível, a precarização do vínculo profissional com as instituições, o desalinhamento de ações intersetoriais, e ainda assim a gente percebe uma fragilidade no planejamento e na participação social. É importante considerar também que nós temos diferentes cenários que são complexos, diversificados e que são permeados por interesses políticos, econômicos, sociais e de algumas potencialidades que essa atenção primária tem e que pode ser minimizada. Então, nessa perspectiva,
a gente começa a perceber que investir em estratégias que fortaleçam os serviços e os processos de trabalho na atenção primária e que contribuem com o processo de tomada de decisão tende a melhorar os status de saúde e reduzir os custos. Então, nessa perspectiva, a pesquisa como estratégia inserida nesse âmbito, ela pode contribuir para identificar os problemas, propor soluções relevantes, capazes de aperfeiçoar aí, de resultar no aperfeiçoamento das ações e dos serviços de saúde. Então, nesse ponto em si, eu gostaria de reforçar algo que talvez eu seja repetitiva ao longo da minha fala, mas a importância de se definir uma agenda de prioridades em pesquisa, né, com elevado potencial de fortalecer essa atenção primária, com o intuito de promover a saúde e o desenvolvimento social dessas comunidades. E quando a gente fala em pesquisa em si, a gente precisa considerar que a pesquisa é um importante recurso, né, para a geração de informação, que acaba contribuindo com o processo de tomada de decisão e para a transformação da realidade que nós vivemos. Então, nessa perspectiva, a gente começa a trazer que a pesquisa em si, ela terá um significado importante, né, que vem sendo permeado a pesquisa em saúde como uma ferramenta de melhoria da situação de saúde da nossa população, ela vem se fortalecendo desde a década de 1980, e ela tem sido incentivada por organizações internacionais, tais como a OMS, no sentido justamente de trazer subsídio para o processo de tomada de decisão, na medida em que a gente precisa definir e alinhar as políticas e as ações também de planejamento. Então, a primeira pergunta, talvez, que a gente possa trazer é o que se espera que ela possa oferecer, né? Então, a gente parte do princípio que o seu resultado, ou que ela vai contribuir, de fato, é com subsídio para a mudança e para a melhoria das práticas em saúde, na implantação de novas tecnologias, na formulação de políticas, na redução também de desigualdades sociais, afinal, os nossos territórios são diversos, e, enfim, ela acaba ajudando a identificar e a lidar com as questões de saúde da população de uma maneira geral. E nesse ponto em específico, o interesse nos resultados das pesquisas, ela acaba sendo uma condição necessária para a sua utilização. E se ela é resultado, né, esse resultado em si traz essa condição necessária para a sua utilização, os problemas de pesquisa, eles acabam emergindo justamente do cotidiano dos serviços de saúde, né, na qual a gente percebe que esses resultados não serão somente apresentados, publicados, enfim, mas eles serão incorporados na transformação desses cenários. Então, nesse ponto, a gente pode trazer que essas agendas, essas definições de agendas, essa criação de uma agenda prioritária que elenque os principais problemas, as prioridades de pesquisa, ela vai partir de uma construção do coletivo, né, na qual eu trago a participação dos gestores, dos pesquisadores, dos profissionais, dos usuários e até mesmo do controle social. Então, pensar que essa agenda de prioridade, ela vem de um cenário que estabelece suas prioridades, que estabelece as suas reflexões e indagações para trazer, de fato, a sua contribuição. Então, é necessário a gente ressaltar que, além da produção, da disseminação e da utilização das pesquisas, também é importante a gente trabalhar com o processo de avaliação, como um instrumento, uma ferramenta essencial de apoio à gestão, de apoio ao processo de trabalho em si, visando justamente essa capacidade de melhorar a qualidade da tomada de decisão. Então, as pesquisas de cunho avaliativo, elas são extremamente importantes, né, para conduzir as decisões e, de fato, implementar esses resultados que são identificados. Muitas das vezes, a gente trabalha no sentido de produzir muitos dados, que na atenção primária não seria diferente, mas se produz muitos dos dados, se dissemina poucos e se utiliza muito menos, né? Então, a gente vai trabalhando num elo muito maior de sair do que nós fazemos, daquilo que de fato nós aproveitamos. Então, por que pesquisar em atenção primária? Quando a gente começa a se fazer algumas indagações, a gente começa a pensar que a gente precisa pesquisar em atenção primária porque a gente precisa de evidências voltadas para a nossa prática clínica. A gente não toma uma decisão por
aleatória, né, de uma maneira que não seja fundamentada. Além disso, a gente é questionado o tempo todo sobre a nossa efetividade, do quanto que essa atenção primária ela traz a sua resolutividade para os problemas de saúde da nossa população e o quanto que ela atua nessa promoção da saúde. Terceiro e não menos importante, a gente faz parte de uma comunidade científica. Então, desde o momento que nós estamos em formação até o momento que nós estamos atuando, esse processo de participar, seja como pesquisador ou seja como profissional, ela é uma linha muito tênue. Então, a gente faz parte, muitas vezes, concomitantemente de um lado e de outro. E, por último, e não menos importante, que eu tentei elencar para esse momento, é que a gente se insere num contexto muito volátil. Então, o dinamismo do processo saúde e doença da população, ele acaba sendo modificado a todo momento pela própria configuração dos territórios, pelas próprias condições que esse usuário ele vive naquele contexto, os determinantes que acabam trazendo o processo tanto de restabelecimento da sua saúde, seja a promoção da sua saúde, mas também contribuindo para que ele adoeça. Então, quando a gente começa a trazer o porquê pesquisar, eu achei interessante trazer para vocês a questão de que o primeiro cuidado, ele necessita de fato, ser baseado em evidência. Ele não é de uma maneira aleatória, né? Então, para isso, eu achei interessante trazer esse estudo que mostra justamente que os cuidados clínicos e preventivos, eles devem ser sustentados por meio de pesquisas, por meio de evidências, por de fato que sejam as melhores evidências científicas, e nesse ponto, a prática baseada em evidência, ou medicina baseada em evidência, ela vem ganhando aí a sua inserção justamente olhando para esse processo de tomada de decisão e para as condutas que são realizadas. A maior parte desses cuidados, na maioria dos países, especialmente aqueles que são mais que são subdesenvolvidos ou que estão em desenvolvimento, ele é realizado, né, ele é entregue na atenção primária. Então, o reflexo daquilo que nós temos, às vezes, de configuração, de organização, de trabalhar em rede em si, ele muitas vezes, se elucidado dentro da atenção primária, ele vai conseguir suprimir aí essa organização e as necessidades que nós temos. E o terceiro item que os autores trazem em relação do porquê pesquisar ainda na atenção primária e do porquê que esse cuidado, no primeiro nível, né, ele precisa ser baseado em evidência, é justamente que as evidências sustentem esse cuidado nas diferentes formas, desde a prevenção, desde o diagnóstico, desde o tratamento, no manejo adequado desse paciente, aconteça de uma maneira informada, por dados, por experiências, por recomendações, por evidências de uma maneira geral, de estudos que tragam no âmbito da atenção primária, e não como muitas vezes é feito adequações a partir de pesquisas laboratoriais e pesquisas hospitalar de uma maneira isolada. Então, a atenção primária, e a nossa Bárbara Starfield, ela traz de uma maneira brilhante, né? A única definição significativa de pesquisa em atenção primária é a pesquisa feita em um contexto da atenção primária. Então, a pesquisa em atenção primária, ela é essencial, e é a partir dela que a gente consegue contribuir, inclusive, com compartilhamento de experiências, de divulgar os nossos resultados e contribuir também com outros cenários. Eu achei interessante trazer alguns temas que os estudos trazem aí como temas prioritários de pesquisa. Então, eles vão envolver desde o modelo de atenção do que nós temos na estratégia de saúde da família para promoção e prevenção e tratamento de doenças, educação permanente, protocolos de atenção e regulação, o próprio trabalho, o processo de trabalho das equipes multidisciplinares e do quanto que essas equipes elas precisam trabalhar numa ótica de abordagem da interprofissionalidade, comunicando uns com os outros, a capacitação e especialização dos gestores que atuam nessa atenção primária, e ele começa já os artigos a trazer alguns temas, né, algumas prioridades, que a gente começa a trazer também para a nossa realidade. Então, a integração de ensino-serviço, o quanto que as estratégias para aumentar a motivação dos profissionais que atuam na atenção primária, as nossas próprias reuniões de equipe podem trazer elementos para que a gente possa ter aí como pontos ou talvez como objetos de estudo
pensando aí na divulgação, não no sentido de expor o outro, mas no sentido de trazer as experiências exitosas, até mesmo para esse compartilhamento. E o 10º e não menos importante, ele trabalha um pouquinho da informatização dos equipamentos de saúde. Outro ponto importante que a gente precisa pensar, resgatando o que a própria Bárbara Starfield trouxe, né, eu trouxe para vocês no slide anterior, é justamente que quando os serviços de atenção primária eles são frágeis, as pesquisas devem responder às questões de como fortalecer. Então, para cada um de vocês que estão aí nos seus cenários, identifique aquilo que não está dando certo. É aquele problema que talvez seja o prioritário e que vocês possam abordar ele, estudar ele, se debruçar sobre ele, tentando transformar e ter outros resultados que, de fato, transformem a realidade de vocês. Quando existir diferenças nos padrões dos serviços oferecidos, bem como nas diferenças do desempenho e comportamento dos profissionais, a pesquisa deve focar nas suas razões e em como fazer para melhorar esse cenário. Então, muitas vezes a gente está numa mesma unidade, a gente divide com outras equipes, e algumas coisas dão certo com as outras equipes e com a gente não dá certo, e é esse momento em que a gente precisa pensar o que está levando, quais são as exposições, os fatores que caracterizam dar certo com uma equipe e não dar certo na mesma unidade, mas com outra equipe, com outro território. Então, essas questões de trazer as diferenças de desempenho, de comportamento, ela vai trazer também, suscitar pontos e objetos de pesquisa que serão essenciais. E aí, a gente começa a perceber que quando houver dúvida quanto à efetividade de intervenções ofertadas nos serviços da atenção primária, a pesquisa deve responder a essa questão de modo a fornecer bases científicas ou evidências para a adoção ou não dessas intervenções. Então, em muitos momentos, a gente pode pensar, por exemplo, que quando a gente está fazendo a classificação internacional da atenção primária e colocando os diagnósticos, aquilo pode me suscitar epidemiologicamente, orientar de fato fatores que vão levar a um desfecho ou que talvez vão permear as indagações ou trazer como reflexão outros fatores, outros aspectos no momento em que eu estou consultando, no momento em que eu estou oferecendo o diagnóstico e no momento em que eu estou oferecendo aquela intervenção necessária. Então, se a professora trouxe lá como uma indagação para mim falar um pouquinho sobre as potenciais pesquisas da atenção primária, desde o momento em que esse paciente sai da casa dele, ele já é objeto de estudo, a gente já pode fazer reflexões. Existem alguns estudos que mostram que para cada paciente que entra no consultório para ser atendido, ele vai suscitar pelo menos 5 problemas. Então, num momento em que a gente começa a refletir que o paciente traz muito mais elementos para a gente do que praticamente ele acaba referindo na sua anamnese, enfim, a gente começa a suscitar de que forma que esse cuidado vem sendo realizado e de que forma que essas pesquisas na atenção primária podem contribuir para a qualidade, para a efetividade e até mesmo para o custo-efetividade dos cuidados em saúde. A Abrasco, ela trouxe, por meio desse link que eu também deixei aqui para compartilhar com vocês, ela trouxe alguns pontos lá em 2018, tentando suscitar algumas reflexões sobre essa pesquisa na atenção primária. E um dos pontos que ela aborda é justamente a agenda de pesquisa em atenção primária, que muitas das vezes existe um contraponto do quanto que as pesquisas que são realizadas, de fato, são inseridas como resultado dentro da transformação desses contextos, e, nesse sentido, o quanto que elas acabam sendo influenciadas por outros aspectos. Mas não sendo esse o objeto da minha fala de hoje, eu queria compartilhar com vocês que o fortalecimento e compromisso da pesquisa na atenção primária com a defesa do SUS e da saúde da população. Então, na medida em que a gente começa a refletir, desde aquele paciente que está chegando na unidade e desde aquele que não chega na unidade, ele também suscita diferentes problemas, diferentes objetos que podem e devem ser trabalhados. O terceiro ponto que a Abrasco traz é justamente a necessidade de aprofundar os estudos sobre acesso e qualidade
na atenção primária, com vistas a garantir a universalização da estratégia de saúde da família e a integralidade das ações na rede básica de saúde, com ênfase na redução de desigualdades sociais e regionais. Então, dentro de um mesmo território, a gente começa a identificar que aquela área ela se caracteriza de um modo a potencializar alguns fatores e que refletem, sim, desigualdades sociais numa área que acaba sendo delimitada. O quanto que as nossas unidades, de fato, atendem aos princípios e diretrizes do SUS, né, no sentido de trazer o acesso e a qualidade desse serviço para a população, tentando solucionar e resolver as suas demandas, né? Tentando olhar para o indivíduo na sua integralidade e olhar além daquela queixa que eles acabam referindo. Um outro ponto importante quando a gente começa a pensar nesse aprofundamento dos estudos sobre acesso e qualidade é o quanto que a gente consegue ser, além de ser resolutivo nos problemas que emergem das doenças e agravos e eventos em saúde pública, por exemplo, é pensar que, antes de mais nada, a gente precisa repensar de que modo que esse acesso e qualidade tem sido direcionado, né, com foco para a promoção da saúde. E o desenvolvimento e implementação de estratégias metodológicas para mensurar e estimar o impacto das intervenções em atenção primária. E nesse ponto em específico, é importante a gente repensar que quando as estratégias elas são definidas de uma maneira sistematizada, quando eu consigo, de fato, olhar qual era o meu cenário antes, olhar minha intervenção e olhar o impacto que minha intervenção acaba contribuindo ou não para esse serviço, isso vai acabar trazendo elementos essenciais para que a gente consiga fazer o processo de tomada de decisão, a definição de políticas de saúde e assim sucessivamente. Não menos importante, ele traz aqui para a gente estabelecer um sistema de monitoramento das iniquidades em saúde e discutir os desafios da avaliação do impacto das ações intersetoriais sobre a saúde. Então, quando a gente começa a perceber que essa dificuldade no acesso, ela vem por inúmeros fatores, dentre os quais são caracterizados pelos obstáculos que a própria rede impõe e a dificuldade desse indivíduo de chegar até esse serviço de saúde, a gente começa a perceber que a saúde sozinho não vai dar conta de fazer muita coisa, né? Então, o quanto que as ações intersetoriais vão se caracterizar também como um elemento diante da sua presença ou ausência na efetividade do nosso cuidado em si. E será que a gente consegue desenvolver ações intersetoriais nos nossos territórios? Será que a gente tem contribuído ou, de fato, colocado obstáculos para que essas ações não sejam caracterizadas a partir de outros atores que possam olhar aquele indivíduo atendendo mesmo até o princípio da integralidade? Então, nessa perspectiva, a gente começa a perceber que as indagações e as pesquisas que podem ser incrementadas, elas são das diferentes formas. O sexto item que a Abraço coloca como ponto também para a gente reforçar o quanto que essas pesquisas podem e deveriam acontecer nessa atenção primária é explorar e divulgar os resultados das avaliações externas, por exemplo, do PEMAC. Então, como eu disse anteriormente, a avaliação daquilo que nós fazemos enquanto profissionais e enquanto pesquisadores ou profissionais/pesquisadores, elas são essenciais, porque é por meio do instrumento da avaliação que a gente consegue perceber o quanto que contribuiu com aquele cenário ou aquilo que não contribuiu. Então, nós temos avaliações que são feitas pelo Ministério da Saúde, que são feitas muitas vezes nos municípios, que são muitas vezes colocadas como problemas, por exemplo, nas conferências de saúde, e que não são implementadas ou que não são aí indagadas ao longo do período para saber o quanto que elas foram efetivadas ou não. Então, nessa perspectiva, a gente acaba fomentando pesquisas que produzam indicadores comparativos sobre o impacto dessas políticas de ajuste econômico na saúde dos grupos populacionais, principalmente dos mais vulneráveis. E, nesse sentido, a professora Ana havia colocado que vocês tinham trabalhado em relação aos indicadores. Então, nós produzimos dados o tempo todo. Nós temos indicadores que podem e devem ser avaliados rotineiramente, de uma maneira muito contínua,
mas a gente não consegue fazer isso. A gente produz dados, pouco analisamos eles, pouco temos informações sobre eles, e menos ainda temos conhecimento de que território tão desigual ou tão diverso ou tão complexo é esse que essas unidades acabam tendo aí para lidar com a maioria dos problemas da nossa população. Então, incentivar os estudos sobre a dinâmica e o impacto do mercado educacional e também do mercado de trabalho e trazer essas implicações sobre o planejamento de recursos humanos em saúde acaba se tornando essencial. E aí eu gosto de trazer essa imagem, que ela justamente, desses autores, com a referência aqui, ela traz justamente um processo de reflexão que, para quem trabalha na parte de epidemiologia, não sei se a professora gosta, mas toda vez que eu vejo essa foto, essa figura, esse fluxograma, me brilha os olhos. Então, onde é que eu começo a fazer uma pesquisa? Eu começo a fazer uma pesquisa desde o momento em que eu tenho um usuário que me traz uma perspectiva que é totalmente diferente daquilo que eu já vi. Então, um caso, ele pode trazer elementos das quais seja um disparador para eu olhar para qual intervenção eu fiz, para qual diagnóstico eu posso trazer como mais novo, mais atual e melhor para esse paciente, com a melhor evidência, qual é o tratamento em si. Então, a epidemiologia, que muitas vezes a gente fala, não, mas eu não conheço epidemiologia. Conhece, porque você vai lidar com um caso isolado, você vai lidar com uma série de casos. Então, um quantitativo de pessoas que vão trazer elementos para vocês para falar por que isso está acontecendo, como isso está acontecendo. Exemplos clássicos. O primeiro caso de Covid, possivelmente, era um caso isolado. Né? Então, aquele caso isolado me trazia elementos que permitiam que a gente conhecesse um pouquinho de que agente era esse, ou trazer indagações do que estava acontecendo naquele local. Só que aí vai adoecendo pessoas e pessoas, porque a cadeia de transmissão acaba aí se propagando. E aí é sempre bom reforçar que a cadeia de transmissão ela não vai acontecer de uma maneira em que as paredes limitem, né? Muitas vezes as doenças acabam tendo aí um disparador muito maior do que a gente imagina. E aí foram adoecendo pessoas, e essa série de pessoas, que a gente chama de série de casos, eles trariam elementos, como trouxeram, de que diagnóstico era esse, de que fatores eram esses que a gente teria, então, para se chamar de Covid-19. Então, a partir do momento em que a gente, às vezes, dispara para ter aquela sintomatologia, ela pode direcionar, inclusive, uma indagação de melhores intervenções, de melhores diagnósticos e que, de fato, emerge da rotina diária de vocês. Dentro ainda dos estudos epidemiológicos, a gente pode pensar que vocês, enquanto profissionais / pesquisadores, vocês estão inseridos no momento em que vocês podem fazer uma intervenção, podem fazer uma experimentação desse caso, e na literatura existem as mais diversas possíveis, desde pacientes que são submetidos a práticas integrativas complementares e do quanto que esses resultados acabam contribuindo para que a gente melhore as nossas políticas, para que a gente melhore a nossa assistência e para que a gente melhore o processo de tomada de decisão. E dentro desse processo de intervenção e de experimentação, a gente pode fazer de uma maneira que seja mais randomizada ou não, e isso vai ser justamente intrínseco ao processo de seleção da nossa população. Mas muitas das vezes a gente atua de fato como um observador, a gente não intervém, a gente olha aquilo que está acontecendo no nosso cenário e a gente propõe, ou melhor, traz indagações de reflexões que emergem do quanto a gente pode olhar para esse objeto de estudo. Mas eu vou deixar de sair um pouquinho da nossa zona de conforto teórica, vamos trazer para uma parte mais prática. Então, imaginem vocês que vocês estão nos territórios de vocês atuando, e vocês começam a perceber que aparecem casos, sei lá, de diarreia, febre, vômito associado. E isso acaba sendo mais concentrado na zona de vocês, do território de vocês, mas ela acaba atingindo mais uma população específica em um período específico. E onde eu quero chegar com isso? Que quando eu delimito o tempo, ou seja,
quando está acontecendo, quando eu delimito o espaço, ou seja, onde está acontecendo, e quando eu delimito quem está adoecendo, eu estou falando disso daqui, ó, eu estou falando de um estudo descritivo. Então, observem na realidade, no dia a dia de vocês, que a caracterização de tempo, espaço e pessoa traz um elemento que vocês precisam refletir onde eu preciso intervir. Do contrário, a gente acaba unindo forças e disseminando essa energia numa maneira só de apagar fogo e não de resolver aquele problema. Mas os estudos descritivos, eles trazem algumas indagações para responder essa tríade epidemiológica e pelos estudos analíticos que muitas vezes a gente acaba ouvindo também sobre eles, eles vão trazer algumas percepções em que a gente vai definir a partir do desfecho do caso ou a partir daqueles fatores de risco, né? Ou que a gente vai identificar se de fato são fatores de risco. Então, nesse sentido, eu acho bastante interessante trazer o conceito e trazer um exemplo que talvez fique mais claro. A gente acompanha mulheres pré-natal o tempo todo, né? A gente acompanha adolescentes o tempo todo. Então, será que se eu acompanhar um grupo de gestantes, se eu acompanhar as minhas adolescentes, trazer aí, a partir da identificação de um fator que seja semelhante a essas pessoas e acompanhar ela de uma maneira que não seja um dia, né, que seja um período longitudinal, e vocês fazem isso o tempo todo, né? Pressupõe que a atenção primária ela vai fazer e atuar nesse sentido de se ter a longitudinalidade do cuidado. Então, a gente parte de um fator em que a gente tenha como start, que a gente tenha como interesse para olhar qual é o desfecho desses casos. Será que quando a gente olha que tem a vacinação, como é que é isso? As adolescentes que estão sendo vacinadas, como é que é isso ao longo prazo? Será que quem está recebendo a vacina do Covid, como é que está sendo isso ao longo do prazo? Então, suscitar esse tipo de ter um fator que seja um fator de exposição inicial para acompanhar esses casos e verificar o desfecho, é onde a gente tem os estudos de coorte, né? Que são aí um período em que a gente acompanha por muito tempo. E eu tenho certeza que vocês já acompanharam, dependendo do quanto tempo vocês estão na atenção primária, já acompanharam 2 gerações, enfim, e isso está me trazendo elementos sobre o processo de adoecimento e de como têm sido as nossas ações. Mas muitas vezes eu não parto desse fator inicial, eu parto do desfecho, eu parto muitas vezes de um óbito que aconteceu na minha unidade, ali na minha área, no meu território. E eu preciso olhar qual era o fator que propiciou para que o desfecho fosse esse do óbito. Por que algumas pessoas morreram e algumas pessoas não morreram? E olhando retrospectivamente nessa linha do tempo, das quais a gente pode utilizar os registros, as fontes secundárias, né, os prontuários, o ESUS é riquíssimo. Talvez se a gente ficasse fazendo pesquisa só que a gente tem com dados do ESUS do seu início para hoje, a gente teria que ter, sei lá, mais uns 10, 20 anos só para responder o que ele tem de dados em si. Mas quando eu parto de um desfecho para olhar sobre esses fatores de risco que teve na minha população e que levou a essa desfecho que muitas vezes é desfavorável, ou não, pode ser um sucesso, né? Pode ser um fator que contribuiu para que esses casos curassem, a gente estava falando, então, dos estudos caso-controle. Então, eu comparo 2 populações que têm as mesmas características, que tiveram resultado do desfecho diferente, para olhar aquilo que influenciou. Então, quando a gente, por exemplo, pega os casos, eu vou dar mais claro da parte de tuberculose que eu lido, por que casos estão abandonando o tratamento e por que casos não estão abandonando o tratamento? Né? A gente tem mais de 1/3 dos casos aqui em Porto Velho que abandonam o tratamento da tuberculose. Quando a gente olha isso retrospectivamente, é claro o que está sendo feito de uma maneira que a gente está deixando passar. Então, nesse ponto em específico, suscita no profissional indagações das quais ele pode e deve atuar para responder a essas demandas. Mas, muitas vezes, eu não vou ter esse desfecho e essa exposição de uma maneira em que eu consiga distinguir quem veio primeiro ou o que eu quero ver primeiro, porque eles acontecem da mesma forma, no mesmo modo. E aí a gente tem os estudos transversais, que é justamente a foto. Qual é o perfil
que nós temos do programa Mais Médicos, por exemplo, no nosso país hoje. Então, não tem desfecho e não tem exposição, porque eles acontecem concomitantemente. E uma das coisas que eu acho interessante reforçar aqui com vocês é um processo de pesquisação. Não sei se vocês já viram anteriormente, e eu estou quase encerrando a minha fala com vocês, mas é a pesquisação que vem justamente trazer esse processo de reflexão, né, de autorreflexão colaborativa, coletiva, através do qual a gente pode melhorar as nossas práticas em si. Então, eu vou fazer observação, revisitar a minha prática, e perceba que é um ciclo, eu coleto e organizo os dados, eu faço o planejamento da minha ação, eu implemento a ação, faço de fato uma intervenção que seja ali a partir daquilo que foi coletado, que foi organizado, que foi planejado, e essa ação, como eu disse para vocês, deve passar por um processo de avaliação, ou seja, de monitoramento, e a partir desse monitoramento eu faço uma nova avaliação dos resultados, observo a prática e vejo quanto está sendo efetivo ou não. Se algo não está dando certo, a gente para e reflete. Só que essa questão de trazer a pesquisa, a ação, ela vai exigir justamente a participação e colaboração dos atores, ela vai exigir que a gente tenha um ciclo de planejamento, observação, ação, observação, reflexão. Então, esse processo de trazer não somente uma intervenção, mas por que isso está acontecendo no nosso cenário, por que isso está acontecendo no nosso território, vai permitir construir o conhecimento considerando justamente a realidade dos participantes. E eu tenho certeza que se a gente pegar cada realidade de cada um que está inserido em cada uma das unidades, possivelmente terão outras prioridades que não seja talvez uma em comum. E como pontos para refletir, para encerrar a minha fala com vocês, é justamente pensar nessa integralidade nas abordagens de temas, né? O tanto que os diferentes ciclos de vida permite, na verdade, oferece essa reflexão do quanto que a integração entre questões objetivas e subjetivas, assim como os aspectos biomédicos e psicossociais, eles acontecem de uma maneira concomitante. E esse processo de ter essa integralidade nas abordagens também vai permitir identificar a vulnerabilidade e as percepções desses usuários, seja por meio dos diferentes ciclos de vidas ou também pelas relações que eles acabam tendo nos seus diferentes contextos. Então, a gente precisa buscar por um olhar integral, né, que a gente pode pensar em relação à própria obesidade infantil, que tem crescido bastante, no quanto que isso está associado ou não, qual é a relação com essas novas tecnologias da comunicação. Um dos estudos que eu achei interessante para trazer para vocês, ele falava da relação da violência sexual com o processo de migração, né? E que muitas das vezes esses conceitos, esses problemas, eles acabam sendo pouco desenvolvidos a partir do referencial da atenção primária. Então, essas relações que vão trazer entre os agravos e as relações estabelecidas desse indivíduo com o meio social e com seus familiares, ela acaba trazendo elementos muito importantes na medida em que a gente pensa na pesquisa. E vocês estão dentro dos territórios, vocês estão próximos desse cenário real que esse indivíduo também vive. E essas relações, elas vão suscitar diferentes objetos de estudo, diferentes pontos de reflexão, para que a gente olhe sobre eles também. Então, a vigilância em saúde nos territórios, ela acontece o tempo todo. Ela suscita com que vocês façam intervenção o tempo todo. Do contrário, a cadeia de transmissão vai perpetuar, vai permanecer fazendo diagnóstico, vai permitir que vocês continuem fazendo o tratamento, mas a gente não garante a questão da própria promoção da saúde. E, para fechar, acho importante a gente pensar quais são as situações que a gente ainda tem invisíveis e quais aquelas que permanecem visíveis na atenção e nas possibilidades de criação de vínculo de confiança, de fato, efetivo, entre esses profissionais e entre esses usuários.
porque muitos dos problemas, eles acontecem na nossa cara, eles estão gritando para a gente fazer alguma coisa, para que a gente busque respostas para isso, para que a gente encontre elementos que vão trazer transformações, que vão trazer, de fato, uma qualificação dessa tomada de decisão que a gente faz o tempo todo, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar aqueles que estão dos bastidores, que estão ali também exigindo uma atenção para que a gente olhe e faça a intervenção adequada. Essa daqui foram só alguns estudos que eu consegui trazer para esse momento de suscitar algumas reflexões sobre o assunto e qualquer coisa eu estou à disposição. Agradeço, professora, pelo convite e espero ter atendido a proposta. Natália, querida, muitíssimo obrigada. Eu tinha certeza que a aula seria isso aí, uma grande exposição acerca de um tema tão relevante como é esse para nós na atenção primária e trazendo contribuições e reflexões importantes acerca do tema. Em princípio, muitíssimo obrigada pela sua colaboração e a sua participação. O Carley fez algumas manifestações aqui durante a sua fala, no chat, porque ele está sem som. Uma delas é a importância da atualização de cadastro contínuo no território para que a gente possa ter uma base de dados mais fidedigna. Isso, obviamente, é fundamental. Se a gente não tiver essa atualização dos cadastros, e se esses cadastros estiverem, como a gente observa, de um modo geral, por aí afora, completamente desatualizados, ou incompletos, ou sem a consistência necessária para que a gente possa desenvolver as nossas ações, qualquer indicador, qualquer situação, ela vai ficar fragilizada. Então, acho que essa é uma questão importante. A lei também encerra falando sobre a importância da prevenção quaternária nesse processo e parabenizo você pela sua apresentação. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ninguém? Não é possível. Vocês são tão falantes hoje, ninguém quer falar nada. Eu quero colocar uma coisa rápida. A professora falou em relação ao cadastramento, né? Inclusive, e a Natália colocando em relação às condições dos pacientes, os índices que surgem, né? As questões que a gente pode iniciar a fazer. Eu agora retornei, né, à saúde da família e a fala dela me contemplou em diversos momentos, foi criando quase que um brainstorm mesmo na cabeça, porque a gente está fazendo lá no Nacional um recadastramento. Na realidade, a gente está reterritorializando, né? E nesse processo, a professora Jane chegou com os alunos e a gente está fazendo o processo de remapear, recadastrar e fazer cartografia mesmo, né? De toda a unidade, das quatro equipes que lá estão. E nesse processo, quando a gente vê aluno e a possibilidade de produção acadêmica, né, que isso torna, assim, da onde que surgiu, começa com exatamente esse problema. O cadastro desatualizado, a gente sem saber, a gente sem conseguir acompanhar ao longo do tempo esse paciente. E aí, nas reuniões do Planifica, que são processos aí de educação permanente, a gente chegou a esse nó crítico. E o quanto só esse processo já gerou para a gente um mundo de possibilidades em relação à produção acadêmica. E eu queria colocar assim que a aula dela me auxiliou um tanto para poder pensar em como organizar isso. Eu queria ser grata. Obrigada, Elza. Obrigada, Gabriela. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ferrari? Está sem som. Teu microfone está desligado. Não, sem áudio. Sem som. Microfone desligado. Vê se eu consigo ligar daqui. Conseguiu. Pronto, agora. Não, mas não está ouvindo. Não. 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 Só a mímica.
Desliga e liga de novo, professor. Não está ouvindo. Ninguém está ouvindo o que você está falando. Quando o Ferrari tenta resolver, eu acho melhor tu desligar e ligar de novo. Entrar de novo, que daí pode ser que resolva. Alguém mais? Sérgio, quer fazer algum comentário? Cíntia? Não? Muito boa, professora. A aula foi bem interessante. Eu vou estar revisando depois também para poder usar como material para o nosso dia a dia aqui, que tem bastante coisa para pesquisar, mas falta tempo para a gente mexer. Eu acho que falta tempo para a gente refletir acerca disso, né? Como é que a gente faz uma reflexão? Como é que a nossa produção, como é que as nossas coisas que a gente faz no nosso cotidiano, como é que isso pode se transformar em conhecimento? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala em pesquisa, o que a gente está falando é isso. Como é que a gente pode transformar esse dia a dia da atenção primária, essa coisa do nosso cotidiano na atenção? Estou falando da atenção primária, mas a gente poderia estar falando qualquer nível da atenção. Como é que a gente pode transformar isso em conhecimento? E em conhecimento que possa ser útil, porque conhecimento que não tem aplicabilidade tem lá a sua razão de ser, tem lá o seu sentido, etc, etc. Mas quando a gente pensa em produção de conhecimento no âmbito da atenção primária, da estratégia da saúde da família, nós estamos pensando em situações que possam reverter ou que possam ser utilizadas do ponto de vista das nossas atividades. Que foi, por exemplo, a pesquisa que o Carley desenvolveu durante o seu mestrado. Tenho certeza que ele vem utilizando boa parte das coisas que ele produziu lá como conhecimento no âmbito das suas atividades na estratégia, nas suas ações dentro da unidade de saúde onde ele trabalha. E ele está dizendo aqui que ele ainda utiliza. Com certeza, tenho certeza disso. Keila, quer falar alguma coisa? Keila, querida. Desligou o som. Agora foi, né? Foi. Quero parabenizar a professora Natália pela apresentação, né? E também complementar que hoje a gente até teve uma aula conversando sobre os indicadores, sobre essa parte da territorialização, e lembrando o quanto a estratégia em saúde da família evoluiu, né, com esse tempo. O nosso prontuário eletrônico, essa PEC que a gente utiliza, que hoje ela está muito melhor. Você tem acesso a todos os dados, você pode ir lá nos relatórios da sua equipe, né, olhar tudo que você produziu durante um mês, 6 meses, um ano, e conseguir todos esses dados para você realmente fazer pesquisa. Antigamente, a gente não conseguia nada em relação a isso, teria que procurar em pasta família. Mas hoje, sim, a territorialização ela é importantíssima, mas a gente também tem que começar a olhar dentro do serviço o trabalho que está sendo realizado, os dados que estão sendo coletados e inseridos dentro do prontuário do paciente, né? Porque a gente tem que ter pessoas que gostem desse trabalho, que gostem de estar dentro das unidades de saúde e que não tenham preguiça também de inserir os dados, né, de visitas domiciliares, dos acompanhamentos que estão sendo feitos, né, dentro da nossa área de adscrita. É só isso. É isso aí, obrigada. Professora, posso fazer uma consideração? Óbvio. Eu acho bastante interessante na fala da Keila, porque quando a gente olha a qualidade dos dados e a completude dos dados em outros níveis de atenção e na atenção primária, existe uma discrepância muito grande, né? Então, a valorização também desse registro, até para olhar que percurso é esse que o paciente está vindo, a partir do histórico dele, vai me trazer elementos para falar, tem alguma coisa que está muito na cara e que ninguém viu. Às vezes a gente percebe que na atenção primária também existe uma maior resolutividade. Por exemplo, vou trazer para a tuberculose, que é algo mais fácil para mim.
quando o paciente está na atenção primária, a resolutividade dele de ter o diagnóstico e iniciar o tratamento é muito maior do que nos outros serviços. Mas muitas das vezes, por não olhar o percurso dele anteriormente, não olhar o exame que ele fez anteriormente, não fecha diagnóstico. E às vezes é algo que a gente precisaria ter mais enraizado. Olhar que essa transformação que a gente faz de colocar aquilo que a gente coletou, que a gente visualizou, preenchido nesse prontuário. O ESUS assim, tem as suas limitações, mas ele é brilhante. Daria elementos para que a gente tomasse a decisão, e talvez a melhor decisão, muito mais rápido do que muitas vezes acontece. O Carley está comentando aqui que o Previne Brasil é uma prova viva da falta de registro. Acho que os seus resultados dos indicadores, acho que falam muito sobre isso também. Eu estava me lembrando, assim, quando a Natália traz as questões relacionadas pela Abrasco, na verdade, a Abrasco teve um papel fundamental no desenho e na condução do PEMAC no país, né? E agora há pouco um professor aí da universidade acabou de me pedir os microdados do PEMAC. Na verdade, assim, a gente teve duas ou três etapas, três situações, três ciclos de avaliação do PEMAC, e muito provavelmente as coisas que foram produzidas por lá, houve uma produção em algumas instituições. A UFMG teve uma produção muito grande em relação a isso, publicou uma série de artigos, uma série de coisas em relação ao PEMAC. Aqui na Unir, a gente teve várias dissertações de mestrado que foram realizadas utilizando os dados do PEMAC, mas isso não foi, digamos assim, compartilhado de uma forma muito adequada, digamos assim, com quem de fato produziu o dado, que é o pessoal que está na rede, né? Então, eu acho que essa é um grande desafio que nós temos ainda, é como compartilhar de uma forma consistente e de uma forma adequada, como retornar para o pessoal que está na atenção primária, que está lá na assistência, na atenção, como é que a gente retorna para eles esta produção e como é que isso pode ser incorporado de fato para a melhoria do processo de trabalho, para a melhoria das condições, para a melhoria, sei lá, da forma como a gente aborda diferentes problemas e diferentes situações dentro da atenção primária. Acho que é uma situação que a gente vai precisar se debruçar muito nos próximos. Tem a ver com comunicação isso, né? Tem a ver com a forma como a gente lida com essa dinâmica da produção do conhecimento. Porque, veja, quando nós utilizamos os dados do ciclo 3 do PEMAC, já tinha passado, sei lá, 2 anos da coleta de dados. Quer dizer, parece que é uma coisa que foi defasada, mas eu tenho certeza que muitas coisas que estão lá, tanto no primeiro ciclo quanto no segundo, e principalmente no primeiro, que teve, quando foi feito o censo das unidades do Estado, dos estados brasileiros, eu acho que tem muita coisa ainda que ninguém explorou e que valeria a pena a gente dar uma olhada ao longo do tempo. Mas é para quem está na rede, quem está na ponta, quem está aí se debruçando sobre essas coisas. Alguém tem mais algum comentário? Não. Então, eu gostaria de novo de agradecer muito a Natália pela sua contribuição, pela sua participação. Tenho certeza que você contribuiu muito conosco aqui para as nossas atividades. Muito obrigada. Boa noite a todos, fiquem bem e vamos em frente. Só relembrando, esse mês nós temos reuniões individuais de acompanhamento dos nossos profissionais e fiquem muito à vontade em utilizar essa aula, se vocês considerarem pertinente, para utilização com os seus profissionais. Ok? Boa noite, fiquem bem. Vou encerrar a gravação. Boa noite. Boa noite.